Existem lugares tão lindos que fazem você pensar que está sonhando. Mas não são ilusões. Eles existem de verdade, escondidos nos cantos mais remotos da Terra. Não há rodovias, nem multidões, nem vestígios de pesquisas. Sem placas, sem turistas. Apenas natureza pura, intocada, virgem, vibrante, selvagem e esperando silenciosamente. Estes não são destinos que aparecem em folhetos de viagem, porque eles nunca foram feitos para servir aos humanos, e talvez seja isso que os torna perfeitos. Desde lagos de cratera vulcânica que brilham, ilhas com feições de planetas distantes, até cânions esculpidos pacientemente pelo tempo ao longo de milhões de anos. Alguns estão nas profundezas da Terra, outros se elevam acima das nuvens. Mas todos guardam a sensação de um segredo que você nunca deveria ter encontrado. Estes são os mundos nunca vistos. E estas são as 15 paisagens escondidas mais bonitas que ainda existem na Terra. A jornada começa. Número 15. Zhangjiajie, China. No coração da província de Hunan, China, pilares afiados de arenito se erguem para o céu como colunas antigas, tão surreais que inspiraram as montanhas flutuantes do filme Avatar. Isso não são montanhas. São blocos gigantes de arenito, quase 4.000 pilares, cada um esculpido pelo tempo, neblina e vento. Nuvens se enrolam na base das rochas como fios de fumaça. Às vezes, os picos desaparecem completamente, como se a terra estivesse escondendo seu lugar mais sagrado. Pequenas árvores se agarram ao topo das rochas, como bonsais equilibrados em agulhas celestiais. Um mundo estranho e silencioso acima do mundo familiar. Os moradores locais acreditam que os espíritos dos guerreiros habitam este lugar, observando em silêncio, esperando. Você não apenas visita Zhangjiajie, você entra no sonho dele. Basta se aproximar da beira do penhasco, e a vista vai tirar o seu fôlego antes mesmo do vento. Este é Zhangjiajie, a floresta de pedra flutuante da China. Número 14. Kelimutu, Indonésia. No alto da cadeia vulcânica da Ilha de Flores, 3 lagos cintilam com cores que o céu nem consegue imaginar. Este é Kelimutu, onde a água muda de cor e as histórias nunca ficam paradas. Cada cratera abriga um lago separado. Um lago azul turquesa, um lago preto profundo. O outro lago tem um tom vermelho ferrugem ou laranja sangue, dependendo do humor da terra. A ciência diz que são minerais e gases, mas os moradores locais sabem melhor. Eles acreditam que os espíritos dos mortos descansam nessas águas, e suas emoções ditam a cor do lago. Aqui, o nascer do sol não é apenas luz, mas transformação. A cor da água muda diante dos seus olhos, pacífica num momento, elétrica no próximo. Sem multidões, sem cercas, apenas o silêncio e o suave assobio do vapor das rochas antigas. Kelimutu é o vulcão das cores e lendas. Ele não apenas mostra a beleza, mas também revela os mistérios que se escondem por baixo. Número 13. Cavernas de Mármore, Chile. Nas profundezas da Patagônia, esculpida pela água por mais de 6.000 anos, existe uma catedral escondida feita inteiramente de pedra. É a Caverna de Mármore, um labirinto de paredes rodopiantes e túneis silenciosos no Lago General Carreira, que é azul como safira líquida. Ao entrar, tudo muda. A luz dança no teto da caverna, transformando a pedra em oceano e o silêncio em uma sensação avassaladora. As cores mudam com o céu. Azul gelo ao amanhecer, turquesa ao meio-dia e um prateado suave sob as nuvens. Não há caminhos, nem placas, nem cercas. Apenas água, pedra e um silêncio que atinge direto o peito. Alguns a chamam de a caverna mais bonita da Terra. Outros dizem que não parece ser da Terra. De qualquer forma, você nunca esquecerá a Catedral de Mármore do Chile.
Número 12. Lago Sørvágsvatn, Ilhas Faroe. De um certo ângulo, este lago parece flutuar sobre o oceano. Uma ilusão que quebra todas as regras de perspectiva. Algo que só as Ilhas Faroe poderiam criar. Este é o Lago Sørvágsvatn, calmo, azul prateado e incrivelmente alto. Logo atrás está o penhasco íngreme de Trellanipa, onde a água encontra o céu. Em pé na beira do penhasco e olhando para baixo, você verá as ondas do mar batendo muito abaixo da superfície do lago, como se a terra fosse rasgada em camadas. Esses penhascos já foram um local de execução. A lenda diz que os traidores eram empurrados para o mar. Hoje em dia, apenas pássaros caem dessa altura. Em dias de neblina, o lago se dissolve nas nuvens. Em dias claros, ele se torna um espelho que reflete o Oceano Atlântico, um mundo que parece nunca ter sido tocado pelo tempo. Número 11. Lençóis Maranhenses, Brasil. Parece um deserto, mas não é, porque neste deserto há lagos. Bem-vindos aos Lençóis Maranhenses, um mar de dunas brancas que se estende por todo o norte do Brasil, onde a chuva enche os vales com lagos azuis neon. Vista de cima, a paisagem é irreal, como se alguém tivesse derramado água em lençóis brancos e pintado a terra com pinceladas suaves. Os lagos só aparecem alguns meses por ano, cristalinos, quentes e silenciosos. As piscinas secretas da natureza, escondidas entre a areia. Sem estradas, sem hotéis. Apenas o vento, o céu e o ritmo das dunas em movimento. Os lençóis maranhenses desafiam toda a explicação. Não é uma miragem, é uma obra-prima. E a maioria das pessoas nunca saberá que existe. Número 10. Socotra, Iêmen. Não parece a terra, mas é a terra. Ao largo do Iêmen, no Mar Arábico, existe uma ilha esquecida chamada Socotra. As árvores do sangue de dragão abrem suas copas como guarda-chuvas estranhos, retorcidas, antigas, e não existem em nenhum outro lugar. A paisagem aqui tem uma sensação extraterrestre. Dunas de areia branca ao lado de baías de água turquesa. Penhascos de calcário protegem cavernas secretas cobertas de neblina. Mais de um terço das espécies aqui só existem em Socotra, como se a natureza tivesse escrito suas próprias regras e não permitisse que mais ninguém as lesse. Por séculos, marinheiros temiam essa ilha. Diziam ser assombrada ou amaldiçoada. Hoje, ela é simplesmente intocada, rara e de tirar o fôlego. Esta é uma ilha que o tempo esqueceu de mudar. Um mundo escondido, isolado e talvez o último paraíso intocado da Terra. Número 9. Aogashima, Japão. No meio do mar das Filipinas, longe das luzes de Tóquio, existe uma ilha com a forma de um segredo, um vulcão. Dentro, há outro vulcão. Esta é Aogashima, uma das ilhas habitadas mais isoladas do mundo. Uma caldeira verde exuberante, cercada por penhascos vulcânicos íngremes e ondas violentas. Menos de 200 pessoas vivem aqui, aninhadas na boca do vulcão, onde o vapor ainda escapa do chão. Sem lojas, sem hospitais, apenas silêncio e o céu, acessível apenas por barco ou helicóptero. E mesmo assim, o clima decide se você é bem-vindo. Muitos vêm, poucos ficam. Mas aqueles que ficam, vivem em harmonia com o vulcão que respira sob seus pés. Fontes termais fornecem energia. A natureza dita o ritmo da vida. Aogashima não é apenas um lugar. É uma pulsação, lenta, profunda e eterna. Uma ilha que vive dentro de um gigante adormecido. Número 8. Jiuzhaigou, China. Escondido nas montanhas de Sichuan, há um vale onde a água não apenas flui, ela brilha.
lagos tão claros que você pode ver árvores caídas dormindo em suas profundezas. Água azul cristalina que parece derreter. Este é Gilzaigou, o Vale das 9 Aldeias. Um lugar cheio de cores vibrantes, florestas esmeralda, folhas douradas, cachoeiras de safira azul. A lenda diz que uma deusa deixou cair seu espelho, que se estilhaçou em 1000 lagos brilhantes. Olhe de perto. Alguns ainda cintilam com segredos. O ar é silencioso, mas nunca parado. A névoa flutua sobre as águas. Reflexos tremulam como sussurros entre dois mundos. Gilzaigou não é apenas um vale. É uma memória, presa entre o mito e a luz, e nunca realmente te abandona. Número 7. Caverna Son Doong, Vietnã. Sob as densas selvas do Vietnã Central, uma fenda na terra se abre para o impossível. Um mundo subterrâneo, escondido por milhões de anos. Son Doong não é apenas uma caverna, é a maior do planeta. Grande o suficiente para abrigar um bairro inteiro ou um Boeing 747. Lá dentro, rios correm através da rocha, nuvens se formam no teto da caverna. E ainda mais fundo, uma floresta cresce, alimentada por uma luz que não deveria existir. Parece um mundo perdido. Extraterrestre, vivo, respirando. Quanto mais fundo você vai, mais a superfície da Terra parece nunca ter sido real. Pouquíssimos já pisaram aqui, sem barulho, sem estradas, apenas o eco da água e o som do seu próprio coração. Son Doong não está apenas debaixo da terra, é o tempo intocado. Número 6. Trolltunga, Noruega. Uma catedral esculpida pela natureza, escondida nas entranhas da terra. No alto de um fiorde azul safira no oeste da Noruega, um fino e solitário pedaço de rocha se estende sobre o abismo. Ousado, desafiador e assustadoramente imóvel. Atrás dele está o lago Ringdalsvatnet, um lago glacial tão claro que reflete as montanhas como um espelho estendido entre os desfiladeiros. Chegar aqui não é fácil. Uma caminhada de 10 horas por rochas, gelo e neblina. Mas aqueles que chegam dizem que a vista não é apenas impressionante, ela te muda. Lá no alto não há som, apenas o vento uivando em seus ouvidos e o eco distante da água batendo lá embaixo. Este é um lugar onde a terra permanece intocada, onde o tempo se torna sem sentido e onde até os lendários trolls parariam para contemplar. Número 5. Costa de Napali, Havaí. Penhascos esmeralda dramáticos que se erguem como lendas, esculpidos por chuvas antigas e ventos ferozes do Pacífico. Isso é o Havaí, mas não o Havaí dos cartões postais. A costa de Napali é inacessível por terra. Você só pode chegar por mar ou ar. E mesmo assim, a natureza decide se você tem permissão para vê-la. Cumes de montanhas que mergulham em águas turquesas como veludo drapeado. Praias escondidas que desaparecem com a maré. Cachoeiras que caem de penhascos íngremes e desaparecem na selva. Este lugar não apenas parece intocado, ele se sente sagrado. O ar vibra, os penhascos parecem respirar. Dizem que é aqui que os deuses havaianos pisaram uma vez. Visto de um caiaque, as montanhas se erguem como paredes de uma catedral. Visto de um helicóptero, elas parecem a caixa torácica da Terra. Cada ângulo é um segredo, revelado apenas por um instante. Napali não é um destino, é um templo vivo de terra e mar, que só revela sua beleza quando quer. Num cantinho tranquilo da Eslovênia, existe um lago que brilha como um espelho, verde esmeralda, tão límpido e sereno. No seu coração, uma ilha minúscula, e nela, uma igreja solitária. Chamam-no Lago Bled. Mas a sensação é de ter entrado num conto de fadas, onde cisnes deslizam ao lado de um castelo e montanhas observam silenciosamente. Atrás do lago, os Alpes Triglav se erguem, pontiagudos, majestosos,
e frequentemente cobertos de neve. Eles abraçam este vale como um segredo lindo demais para ser compartilhado. Um castelo medieval se agarra a um penhasco acima da água. Seus telhados vermelhos acendem ao nascer do sol, e sua sombra toca cada ondinha. Diz a lenda: toque o sino na igreja da ilha, e seu desejo se realizará. Mas a maioria dos visitantes fica tão impressionada que mal consegue falar, que dirá fazer um pedido. Não é apenas uma paisagem, é uma pintura que a Terra nunca terminou de fazer. O Lago Bled é onde o tempo desacelera e a beleza sussurra. Parece ter sido esculpido por gigantes, um canyon em forma de serpente que serpenteia pelas colinas cobertas de musgo da Islândia. Sereno, majestoso e quase irreal. Fjallajökull tem apenas 2 quilômetros de comprimento, mas cada curva parece levar a outro mundo. Paredes de rocha que se erguem como ondas, cobertas por um veludo verde vibrante. Um rio prateado flui silenciosamente lá embaixo, lento, como se tivesse medo de perturbar a antiga quietude. O ar cheira a pedra, água e tempo. Visto de cima, parece uma rachadura desenhada na superfície da terra. Visto de dentro, é uma catedral escondida da natureza, onde a luz dança nas pedras úmidas e os pássaros cantam como orações. Por muitos anos, este lugar foi quase esquecido. Sem placas, sem multidões, apenas trilhas e o vento. Mesmo agora, ainda parece um segredo que você descobriu por acaso. Nas florestas do centro da Croácia, a água não apenas flui, ela tece. 16 lagos de safira que se derramam uns nos outros, conectados por centenas de cachoeiras luminosas. Este é Plitvice, onde a água escorre sobre a rocha como vidro, e o tempo goteja lentamente sobre troncos cobertos de musgo. Cada tom de azul existe aqui, do glacial ao esmeralda, ondulando sob passarelas de madeira que desaparecem na névoa. É irreal, como se a natureza tivesse pintado uma obra-prima e esquecido de escondê-la. Ouça, os lagos sussurram, as cachoeiras respiram, até o silêncio soa como música. Plitvice não é um lugar por onde você passa, é um lugar onde você flutua, um labirinto vivo de água e maravilha. No sul da França, um rio corta o calcário como uma faca em seda, criando um dos segredos mais bem guardados da Europa. É chamado de Gorges du Verdon, mas a sensação é de um cânion roubado de outro planeta, onde águas verde esmeralda serpenteiam sob penhascos de 1000 metros de altura. Cada curva revela um novo quadro de águas azul turquesa, falésias brancas e verticais, e uma quietude quebrada apenas pelo chamado das andorinhas. Caiaques flutuam suavemente como folhas na corrente. A luz do sol dança na água, fazendo tudo cintilar como vidro. As pedras aqui já ouviram inúmeras histórias, de monges, rebeldes, poetas e viajantes. Mas hoje, elas ecoam apenas uma coisa: paz. Verdon não grita, não precisa. É o tipo de lugar que te lembra o quão silenciosamente a beleza pode falar. Tudo parece editado, perfeito demais para ser real. Sem exibicionismo. Apenas ser. E isso é o suficiente. Ao final da jornada, percebemos que esses lugares nunca precisaram ser encontrados. Eles estavam lá, existindo silenciosamente, independentemente de serem vistos ou não. As montanhas ainda se erguem. A água ainda flui, o vento ainda passa como fez por milênios. O que muda não é a paisagem, mas nós. Porque diante de tanta beleza intocada, a gente se sente menor, mais lento e mais propenso a ouvir. Lá não há mais horários, nem barulho, apenas a pura sensação de estar presente. Essas terras escondidas não exigem conquista. Elas apenas sussurram. E quem for silencioso o suficiente, ouvirá. Talvez, a maior beleza delas não esteja nas imagens, mas nos momentos em que nos lembram que a Terra ainda guarda maravilhas, silenciosas, resilientes e que nunca pertenceram a ninguém.